verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste movimento quaresmal, nós somos convidados a nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. O movimento de conversão não é um ato simplesmente voluntarista da nossa parte. Eu tomo a decisão e eu me converto. Nós só nos convertemos pela graça de Deus. É claro que precisa haver da nossa parte a abertura, o empenho, mas é graça a conversão. E aqui Jesus falou, neste trecho do Sermão da Montanha: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Jesus não está revogando a lei. Ele está levando a lei a seu pleno cumprimento, a sua compreensão mais profunda. Porque, vejam bem, se nós tivermos um comportamento só de pode e não pode, isso é o limite, é a lei. A lei diz Jesus fala, não matarás. Claro, então, não matei, cumpri a lei. Se pegassem friamente. Jesus está nos fazendo aprofundar, não é só não matar fisicamente. Há muitas formas de matar. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, olha como Jesus aqui, ele faz uma correção à própria lei e à interpretação da lei. Ele tem uma autoridade. Todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ou seja, Jesus, o que eu tenho dito, não nos deu uma lei, ele nos deu um evangelho. Ele nos inseriu num dinamismo conduzido pelo Espírito Santo. É muito mais exigente do que uma lei, porque a lei coloca o limite. Não matei, então, estou obedecendo a lei. Mas Jesus fala, aquele que se encoleriza, quer dizer, não é só não matar, é amar. Nós não podemos ficar encolerizados. Nós não temos que ter ira, ódio, porque isso vai levar ao matar. Jesus vai à raiz. O Evangelho nos aponta para amar. Quem de nós vai dizer então, eu já amei bastante? Estão vendo como é que é um dinamismo? Ninguém pode dizer que já amou bastante. Sempre tem mais algum gesto que pode fazer, alguma abertura que vai fazer. Então é um dinamismo de vida. Por isso esses ditos, quem disser ao seu irmão patife, o original hebraico é raka, quer dizer, uma pessoa de cabeça vazia, pode ser traduzido também por imbecil, pode ser traduzido também por idiota, pode ser, desculpe, são todas palavras feias, pode ser traduzido por cretino, quer dizer, está mostrando que eu tenho desprezo pela outra pessoa. Jesus não está usando a palavra feia para poder, está mostrando que é desprezo. Isso não é matar fisicamente, mas é matar de outra forma, quer dizer que o outro não significa nada para mim. Se a gente pensasse no significado dessas palavras, chamar alguém de patife, de cretino, de imbecil, de idiota, significa que ele não é nada. Eu já o matei como pessoa, não o matei fisicamente, mas significa para mim que ele não é nada. Isso não é ser cristão. Alguém podia dizer, parece que cumpriu a lei, mas não é ser cristão. Vocês estão vendo? Você pode ter aparentemente cumprido a lei, mas você não entra no reino de Deus. Porque o reino de Deus é o reino do amor. Quem fala assim com seu irmão, quem age assim com seu irmão, não entrou na dinâmica do Deus do reino de Deus, que é um reino de amor. E assim vai. Será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Aqui essa última expressão, também, se a gente pegar mais no original, mas a expressão mais assim aramaica, lá nós podemos pensar, porque o Evangelho está escrito em grego, então não é só a tradução do grego para o português,
Nós temos que ver o contexto lá também. Significa, no contexto judaico, uma pessoa renegada. Renegada, quer dizer, excluída. Se você fizer isso, você vai ter que se ver com Deus. Quando fala aqui o fogo do inferno, você vai ter que ver não é mais com o tribunal humano, não. Se você renega uma pessoa, você vai ter que ver com Deus. Por quê? Cada pessoa não é imagem e semelhança de Deus? Jesus não deu a vida por todos nós? Estão vendo? Por isso é que nós vamos ter no cristianismo algo muito mais exigente do que amar o próximo, amar até o inimigo, aquele que nos fez o mal. Nenhum de nós é capaz de fazer isso com suas próprias forças, mas isso é evangelho, isso é reino de Deus. Por isso foi dito aos antigos, mas eu vos digo. Está vendo como é que conversão é revolução mental, muda o comportamento e atitude? Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, então o momento sublime do culto, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Por quê? Porque a tua oferta não será aceita. Se eu não estou em paz com meus irmãos, como é que eu vou agradar a Deus? Como é que você vai agradar os pais se você está brigado com os filhos desses pais? Já pensou? Você vai dar um presente para o pai, mas o filho dele, você fala horrores dele. Você agrada esse pai? Claro que não. Como é que a nossa oferta vai ser aceita diante de Deus se nós não vivemos a fraternidade? Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ele compara a nossa vida com um processo. Como é que está a nossa relação com o irmão, com o meu adversário? Eu chego a um acordo com ele no caminho da vida ou não? Se não, se eu fui contra a fraternidade, no final da vida isso vai ser apresentado ao juízo. Também na primeira leitura nós vemos a vontade de Deus de salvar as pessoas todas. Nós sempre classificamos as pessoas justos e injustos. Isso é gente boa, isso é gente ruim, Às vezes tem esse tipo de classificação. E aqui já no profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 18, chama a atenção para a nossa responsabilidade pessoal pelos nossos atos. Se alguém que era ímpio deixou o seu comportamento de pecador e passou a fazer o bem, será salvo. Se alguém que era justo, gente boa, mas passou a fazer as coisas erradas, vai se perder. E aí algumas pessoas se incomodavam com isso. Então Jesus falou, aqui o profeta Ezequiel, ainda estamos no âmbito do Antigo Testamento, é o meu comportamento que não é justo ou é o vosso comportamento que não é justo? A conduta do Senhor não é correta, vós andais dizendo, ouvi vós, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta ou é antes a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre, não é porque ele foi justo antes, é por causa do mal que ele passou a praticar. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele autêntico, verdadeiro, de confiança na sua misericórdia e de bondade. Ninguém deve desanimar da própria salvação ou da salvação de quem quer que seja. Todo aquele, mesmo aquele que andou errante na sua vida, se arrepende, acerta o passo, Deus o acolhe, o perdoa, o restaura e o santifica. Caminhemos nessa vida buscando viver em paz com todas as pessoas, numa atitude de fraternidade e diálogo, como compromisso de amor. Cristo é nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade, derrubando o muro da separação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja